Queridos, nós vamos dar continuação ao nosso estudo de hermenêutica. Hoje a gente vai ver uma abordagem, um esboço histórico, um resumo histórico da hermenêutica. A gente se atenta um pouco mais sobre o início, porque depois se torna a hermenêutica, ela vai ganhando corpo e já vai tendo já a sua direção, uma maneira mais correta de se fazer a hermenêutica. Isso não quer dizer que não vai ter erros, tanto que nós vamos estar atentos nesse resumo aí da história dos erros que houveram, porque a gente já sabe da maneira correta. Eu vou dar algumas dicas também da maneira correta de interpretação, mas como a gente vê alguns desvios e como esses desvios podem implicar na vida, pode implicar na história da igreja, como isso pode, de certa forma, impedir da bênção do Senhor chegar até o seu povo, por causa da maneira que se interpreta. Então, a gente vai estar estudando e caminhando nesse resumo, é o resumo do resumo, porque falar da história da hermenêutica, até antes do Antigo Testamento, até os dias de hoje, cada fase, cada momento da história são aulas. E então, como a gente sempre tem falado aqui, a gente só está abrindo portas para que você tenha uma noção, para que você mesmo estude. Vai ter vários versículos, principalmente no começo ali, não dá para a gente falar todos os versículos, mas depois vai estar disponível a aula, você pode pegar os textos, você pode estudar com mais paciência sobre tal autor, sobre tal pai da igreja, sobre tal teólogo. Tem muita coisa para a gente caminhar e estudar aí, tá bom? Então a gente vai caminhar nisso aí, nesse curso básico, nossa aula de hermenêutica. Então um resumo histórico da interpretação bíblica. É um resumo bem resumido, tá joia? É muito amplo tudo que a gente vai conversar aqui. Então o que é importante? Que a gente entenda, como eu acabei de falar para vocês, uma compreensão sobre a história da interpretação bíblica pode ser muito útil para aquele que está estudando as Escrituras. Então você vai compreendendo como que se desenvolveu a maneira de se interpretar as Escrituras. Pode servir, por exemplo, como uma advertência para que não se cometam os mesmos erros passados. Então isso que a gente vai ver, quando a gente deixa de ter a palavra de Deus como inspirada, como revelada, a gente começa a ter muitos erros de interpretação e pode culminar em heresias, em muitas heresias. Então a gente vai dar uma caminhada nisso. Eu gostaria de ler 2 textos com vocês sobre essa advertência de nós estudarmos e entendermos e praticarmos, porque senão há consequências de tudo isso. Como nós vemos aí em Ezequiel 12:2, Deus falando ao seu povo, dizendo: filho do homem, tu que habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Deus envia os profetas, Deus envia a palavra, no entanto, eles não querem compreender, eles não querem viver a palavra do Senhor. E nisso tem consequências, e consequências graves, por negligenciar, entender e praticar a palavra do Senhor. Nós vemos aí em 2 Pedro falando sobre os escritos de Paulo. Pedro está falando sobre a glória eterna, falando do céu, e ele dá uma cutucada naqueles que estão pervertendo ou distorcendo as palavras do apóstolo Paulo com respeito à segunda vinda do Senhor Jesus. E Pedro diz assim: nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, se você olhar os versículos anteriores, com respeito à segunda vinda do Senhor Jesus, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, não só os escritos de Paulo, como os outros escritos que tinham dos apóstolos, como do Antigo Testamento, para a própria destruição deles. Então, quando deturpa, quando corrompe a palavra do Senhor, a gente pode sofrer sobre nós mesmos destruição, consequências de uma má compreensão e de uma má prática da palavra do Senhor.
Por isso, Pedro está advertindo para a gente tomar esse cuidado. Então, para a gente ver as consequências, de onde vêm as consequências, quanto pode durar uma consequência, o pastor Leandro mencionou isso semana passada, mas eu vou reforçar aqui com uma imagem, né? Esse é o Moisés, feito por Michelangelo, pedido por um papa, para que quando ele morresse fosse colocado sobre o seu túmulo. Está lá na Basílica de São Pedro. E esse é o Moisés, só que Moisés tem chifre. E por que Moisés tem chifre? Porque Jerônimo, que traduziu, né, a Bíblia do grego, do hebraico para o latim, que a gente chama de Vulgata, ele, ao ler esse texto aí de Êxodo, ele, quando vê esse resplandecer, né, quando fala de resplandecia, e a palavra é parecida com chifre, então, em vez dele traduzir de resplandecer, de brilhar, de força, de glória, ele traduziu ipsis literi como chifre. Então, a gente tem que compreender a cultura, o que significa aquilo. Como você fala, a manga está suja. Qual manga? A manga fruta ou a manga da camisa? Você tem que ver o contexto para saber o que está sujo. É a manga fruta ou a manga da camisa? Então a gente tem que compreender um todo para a gente poder. Se ele pudesse ter a noção de um todo, ele saberia que não era chifre, mas... E há outros, quando Jerônimo também, e nisso gera consequências, e geram doutrinas até em cima disso. Quando Paulo fala, lá em Efésios capítulo 5, sobre o casamento, e ele fala do marido amar a esposa ser submissa ao marido, e aí ele fala que é o amor de Deus, de Cristo para com a sua noiva. E Paulo fala, grande é esse mistério. E Jerônimo traduz como sacramento. Então, como ele traduz como sacramento, a igreja entende que o casamento é um sacramento. E só é válido dentro da igreja e na igreja romana. Então tem até essa questão, se o meu casamento, se eu for, um exemplo, for católico, e casar com uma pessoa católica, só que fora da igreja, numa igreja presbiteriana, esse casamento não é válido. Porque o sacramento só é válido pela igreja. Tanto que quando a gente vai fazer casamento, algumas pessoas nos convidam ou nos chamam para fazer o casamento, numa chácara, num sítio, e às vezes, mas por quê? Né? Você não é da igreja? Porque o padre não pode ir lá. Por quê? Para o padre ir num casamento numa chácara, tem que ter uma capela ou algo consagrado para ter validade aquele casamento. Mas por causa do quê? De uma tradução. Então, está vendo? Um erro de tradução implica até consequências doutrinárias e vai longe isso daí. Poderia pegar outros textos também de Jerônimo, na tradução de maneira errada ou equivocada e gerando complicações na interpretação e que perduram dentro, né, até da linha da Igreja Católica. Então a gente vê, está vendo como um erro, a estátua está lá até hoje, por causa dessa interpretação. Quanto tempo dura tudo isso daí? Então vamos lá, vamos caminhar então como que os judeus interpretavam. Porque a gente tem que ver que Jesus era judeu, o apóstolo Paulo, judeu, e ele tinha influência dessa hermenêutica judaica, de como que eles compreendiam as Escrituras. Então, os judeus palestinos tinham um profundo respeito pela Bíblia como palavra infalível de Deus. Consideravam até mesmo as letras como sagradas, e os seus copistas tinham o hábito de contá-las com receio de que alguma delas se perdesse na transcrição, ali na tradução ou no copiar. Então, eles tinham muito respeito. A comunidade de Qumran, que era ali no tempo de Jesus e tudo mais, os essênios, eles, quando escreveu o nome de Deus, toda vez que escreveu o nome de Deus, eles tinham que se purificar. Então, se aparecesse num capítulo 5 vezes o nome de Yahvé, 5 vezes ele tinha que se tinha que se purificar para escrever. E não escrevia todo, só um pedaço, né? Por isso que se perdeu a pronúncia e a maneira de escrever, porque eles não escreviam ela completo.
Então, a gente vê que eles tinham um respeito. Só que isso daí, esse até contar e tudo mais, vai gerar lá na frente um movimento místico, que a gente chama de cabala. Que as letras têm números, e esses números, se você fizer contas, pode aparecer outra letra, que essa letra tem um significado que vai trazer bênçãos para a sua vida. Então eles contavam, aí pegava a primeira letra de cada capítulo, e se aparecesse ali alguma frase, então está vendo, tem um código oculto aqui, e que tem algo a nos ensinar. Então, dentro dessas coisas, há muita alegoria também. Paulo toma esse cuidado, ele usa alegoria, mas assim, ele é forçado a fazer aquilo para mostrar para aqueles que tinham essa concepção alegórica o que Deus estava querendo ensinar. Então, nós vemos esse cuidado que eles tinham. É possível afirmar, né, que havia já ali 2 séculos, o primeiro século antes de Cristo ali, um século antes de Cristo, no meio judeu, 2 formas principais de interpretação da Escritura, ambas baseadas na concepção que era considerada a palavra de Deus. Para o grupo dos chamados saduceus, os quais compunham a parte principal da classe sacerdotal. Apenas a primeira divisão do cânon hebraico tinha autoridade normativa. Para eles, só a porção atualmente chamada de Pentateuco, conhecida na época como lei, era considerada a palavra de Deus. Então, para os saduceus, somente os 5 primeiros livros eram considerados palavra de Deus e tinha autoridade para que a pessoa possa viver e ser ministrado e cobrar das pessoas para que possam viver. Os fariseus já não entendiam assim. Os fariseus já tinham não só o Pentateuco, como os profetas, né, e os demais escritos. Isso levava a uma interpretação bastante diferente da praticada pelos fariseus, que aceitavam como sendo palavra de Deus as 3 divisões do Antigo Testamento: lei, profetas e escritos. E esses escritos estão os salmos aí dentro. Então a gente vê, aí a gente começa a compreender alguns textos, quando aparecem os saduceus e os fariseus, e as perguntas que eles fazem a Jesus, e por que o apóstolo Paulo usa determinados assuntos quando ele está pregando ali, quando ele vê fariseus e saduceus. Um exemplo que a gente vai colocar aqui. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 23, aproxima-se alguns saduceus, perguntando ao Senhor Jesus, já que eles não criam, os saduceus não criam na ressurreição, porque na Torá, nos 5 livros, não fala sobre isso. Então eles não creem na ressurreição do corpo. Então eles contam uma história. Uma pessoa se casou, e essa pessoa morreu, e a mulher ficou viúva. E ele tinha um irmão, a lei do levirato, né, que o irmão tem que trazer, né, a esposa. Não precisava, às vezes, ter relações sexuais com a viúva, mas de proteger, de cuidar, de sustentar. Mas muitas vezes se casava mesmo. Teve 7 maridos. Aí eles falam, e aí, lá no céu, como que vai ser? Né? Como que vai ser? Se morreu e vai ser marido, vai ser esposa de quem? Dos 7 irmãos? E Jesus fala, no céu não se casa, nem se dão em casamento, e mais ainda, né? Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Ele fala que Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele fala, eu não fui Deus de Abraão, de Isaac, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou Deus de vivos e não de mortos. Nisso daí, os fariseus, então Jesus já pegou os saduceus nessa pergunta? Abre aí, Mateus 22. Para você ver que os 2 grupos estão juntos. Mateus 22, versículo 34. Olha só. Entretanto, né, olha só o versículo 31. E quando a ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mostrando onde que está isso? Isso está lá no Pentateuco. Logo tem validade, eu sou Deus de vivos. Então, Jesus mostrando que há ressurreição, usando a Torá
para ensiná-los. A maneira de Jesus interpretar as Escrituras é sempre com a Escritura. E aqui no versículo 34, entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentou perguntando: qual é o maior mandamento? E aí Jesus fala dos 2 grandes mandamentos. E versículo 40: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então ele fala dos saduceus, falando do Pentateuco, ele fala com os fariseus, falando da lei e dos profetas, dos escritos que eles tinham. Então Jesus responde aos 2 partidos religiosos com a palavra de Deus e naquilo que eles criam, confrontando eles naquilo que eles criam. Paulo era fariseu, e é uma grande discussão lá em Atos dos Apóstolos, porque ele vai falar da ressurreição. Eu acho interessante esse texto, né? Atos 23, 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Então ele está numa discussão. Quando ele fala da ressurreição aqui, os saduceus ficam bravos, ao ponto de quase esganar ele, de partir. O texto diz de partir, de rasgar ele mesmo. Mas os fariseus estavam ali, e ele era fariseu, e falou da ressurreição, os fariseus que conseguem tirar o apóstolo Paulo. Então, nessa compreensão, a gente, entendendo o contexto da época, a gente começa a compreender. E lembrando, eles tinham um certo conhecimento de maneira de interpretar, que era comum da época. E eu vou colocar aqui para vocês, né? Havia um rabino lá, que elaborou 7 princípios de interpretar o Antigo Testamento. E é interessante como que Jesus usa esses princípios de interpretação. É contemporâneo de Jesus, esse rabino aqui, o Hillel. E ele coloca essa estrutura. Eu vou pegar apenas uma parte, para a gente só dar uma compreensão. Então, tem inferência no sentido mais brando, né, o menor para o maior, analogia de expressão. Abra em Levítico 16, 29. Então ele vai fazer essas comparações, lembrando, ele vai usar a mesma coisa que Jesus, porque parece que Jesus já compreendia essa escola de interpretação, e Jesus aplica isso quando ele vai falar os seus sermões. Levítico 16, 29, alguém abre para mim, Deuteronômio 8, 29. Em Levítico 16, 29, vai falar de afligir a alma. Todo o texto vai falar dessa aflição, de afligir a alma. Só que eles não compreendem o que é esse afligir a alma. Não está escrito aí? Isso? De afligir a alma. Mas como que eu vou afligir a minha alma? Então, a própria Escritura vai dizer. Lá em Deuteronômio 3, fala que Deus afligiu o povo, deixando eles ter fome no deserto. Então, por analogia de palavras, eles entendem que esse afligir a alma é um jejum, de passar fome, de ter vontade de comer. Então, eles entendem e interpretam aquele texto com esse texto de Deuteronômio. Então, são essas analogias que direto eles fazem. Chovendo, né? Aplicação por analogia de uma passagem específica no geral. Aqui, Deuteronômio 19, vai repetir várias vezes a palavra. 3 cidades, as cidades de refúgio. Então, como tem muita repetição, então ali, essa orientação serve para outros textos também. É nisso que eles vão se fiar. Eu poderia pegar aqui também um outro texto aqui. Êxodo 22, 9. Vamos lá em Êxodo 22, 9. Que é a inferência de um princípio geral para casos específicos. Uma regra geral pode ser entendida em casos particulares, e da mesma forma uma regra particular pode ser entendida no geral. 22. Ali está errado, viu? Ali está... Não, eu não passei. Desculpa. Ali está errado. Ali é 21, Êxodo 21, 26, tá? Não é 2, 26. O 22, 9.
Êxodo 22, 9. Vamos lá abrir. Só um momentinho. 22, 9. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelha, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de uma das partes diz: essa é a causa. A causa de ambas as partes levará perante os juízes. Aquele a quem o juiz condenar pagará o dobro do seu próximo. Então, se houver alguma fraude, algum roubo, alguma coisa desse caso aqui, seja jumento, ovelha ou roupas, então deve pagar o dobro. O que acontecia? Alguns pegavam ao pé da letra. Então, só pode ser, eu tive um problema com um copo. Mas não está lá. Só está falando aqui de jumento, de boi e ovelhas, e roupas. Não está falando de copo. Mas aí o outro intérprete fala: não, mas é qualquer coisa. Está dizendo, e qualquer outra coisa que você se sinta fraudado, então você pode requerer o dobro do prejuízo que você teve. Então, esse daqui serve para outros casos que vão ter do mesmo problema. Seja por causa de um boi, seja por ser ferido. Tem o caso aqui de número 28. Vamos lá, número 28. Números 28. Deixa eu ver se esse é o caso. 28, 10. Aqui do holocausto. Aqui, versículo 9. No dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2 décimas de éfa de flor de farinha, amassada com azeite, e em flor de manjares, e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo, é sua libação. Então, todos os sábados ele tinha que oferecer esse sacrifício. Só que tinha um problema. Quando a Páscoa caía no sábado, eu teria que oferecer esse holocausto, além também do sacrifício, desse sacrifício da Páscoa, de oferecer um cordeiro. Então ele vai explicar, que infere aí, né? Conforme encontrado no texto, uma dificuldade num texto pode ser resolvida pela comparação de uma passagem clara que apresenta geral aspectos similares. Então, nesse sábado aqui, eu não precisava, porque já tinha o cordeiro, quando a Páscoa caía no dia de sábado. Então, são essas coisas que eles tinham dificuldade e tinham que ter a maneira certa de interpretar. Então, havia esses rabinos, esses homens que orientavam como interpretar as Escrituras, interpretar a lei e tudo mais. E tem muito mais, tá bom? Mas são 7. Depois aparece outro rabino e coloca 14 maneiras de interpretar. Depois aparece outro rabino e coloca 30 maneiras de interpretar. E aí começa a acrescentar um monte de coisa, e aí vira uma confusão toda, um misticismo, um simbolismo total. E que aí depois vai se corrigindo tudo isso, como a gente vai ver também na história da igreja. Então, essa maneira do Antigo Testamento. E a gente vai ver a influência que isso teve na vida de Jesus e como que Jesus interpretava. Olha só aí, os fariseus, né? Advertiram os fariseus: vê, porque faz o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhe respondeu, Jesus respondeu ali aos fariseus: nunca lestes o que fez Davi? Então ele está interpretando, ele pegar espigas de milho no sábado com a passagem lá dos reis. Como que Davi faz? Então ele vai instruir. A lei, uma lei geral, pode ser explicada por uma outra lei menor que possa ter. Não ouviste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da propriação, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Olha só pode comer daquele pão quem era sacerdote. Mas Davi, no momento de necessidade, o povo quase morrendo ali, os soldados, eles comeram do pão. Então, nesse caso, se podia. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado.
de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então ele explica o que ele está fazendo com a própria Escritura, seguindo aqueles 7 princípios de interpretação. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 23. E se o homem pode ser circuncidado no dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violado, por que não vos indignais contra mim? Por que vos indignais contra mim pelo fato de ter curado num sábado ao todo um homem? Se pode mutilar para cumprir a lei, como não posso cuidar, curar uma pessoa no sábado? Ele está usando essa analogia de fatos que aconteceram para justificar aquilo que ele estava fazendo num sábado. Então ele pega a lei junto com a lei, para poder explicar. Então Jesus tinha essa maneira de trabalhar as Escrituras. Então, tudo isso influi não só na vida de Jesus, a maneira, ouviste que foi dito, assim, assim, assado, eu porém vos digo. Então ele está usando um princípio de interpretação, e que depois os apóstolos vão usar também esse princípio de interpretação dentro das Escrituras. Então sempre vai ter um norte, uma direção, onde possa trabalhar as Escrituras e aplicar de maneira correta. Dentro desse meio havia desvios, muitos. Por isso que há necessidade de alguns rabinos de colocar ordem, norma, para que não houvesse bagunça. Isso vai acontecer também dentro da história da igreja. Então, os pais apostólicos ou os discípulos dos apóstolos começam a escrever e começam a ler os escritos dos apóstolos e começam a interpretar e instruir a igreja. E eles começam a usar muito, o que havia também no Antigo Testamento, muita alegoria, eles começam a usar essa maneira de alegoria para ensinar o povo. Lembrando, esses homens, esses pais da igreja, eram homens piedosos, buscavam fazer o que é certo, eles não tinham muita ferramenta para poder instruir de maneira às vezes correta. Há erros teológicos, no entanto, eram homens piedosos que buscavam servir ao Senhor, fazer de maneira correta. No entanto, houve alguns desvios em tudo isso aí. Então, não é que a pessoa, eu vou traduzir dessa maneira só para acabar com... Não, ele estava vendo como algo correto, era aquilo que ele tinha na mão e como ele queria ensinar. Então, vamos ver lá na igreja primitiva. Então, o método de interpretar as Escrituras na igreja primitiva. As interpretações no período dos pais da igreja primitiva e dos primeiros séculos cristãos tendem a se encaixar em 3 escolas, A de Alexandria, de Antioquia e do Ocidente. Lembrando que tinham disputas entre essas escolas também, Uns escreviam contra o outro às vezes, porque não concordavam. Então a gente vai ver essas 3 escolas primeiramente. A escola de Alexandria, um dos mais proeminentes aí foi Orígenes e Clemente. A gente está vendo aqui Clemente de Alexandria, e a gente vai ver também um pouco da teologia de Orígenes. Ensinava que havia um significado mais profundo por trás do literal. Não era só ler, mas tinha algo oculto dentro dos escritos ali dos apóstolos. Então eles começavam a cavar para descobrir. E quando descobriam, usavam muito alegoria para explicar aquilo. E a gente vai ver, usavam isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então essa escola de Alexandria, embora reconhecesse o sentido literal da Bíblia, eram da opinião de que só a interpretação alegórica cumpria para o conhecimento real. Olha só como eles interpretam só um versículo, não dá para colocar o capítulo 2. João 2:1, que é o casamento em Caná da Galileia. Olha só como que ele vê essa alegoria. Então, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Tem os seguintes valores alegóricos. Os dias são Cristo. 3 é a fé. Então, 3 dias depois, 1 é casamento. E um casamento é o chamado do gentio. Então, ele foi chamado para esse casamento. E Caná é a igreja. Então, eles fazem essa analogia para explicar que as pessoas tinham que vir à igreja, tinham que vir a Cristo,
Muito, imagina o texto todo, tá? O que cada coisa aparece aí. E olha só Provérbios 10, 1. O filho sábio alegra o coração, alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Então, alegorizando, o filho sábio é o apóstolo Paulo, que alegra o seu pai. O pai é o Salvador. O filho insensato é Judas, sempre rebelde. E a mãe é a igreja. Então, essa é a maneira deles interpretarem a alegoria. Está vendo? Foge muito do contexto literal. Às vezes eles viam que era tão simples. Está escrito isso, mas deve ter mais alguma coisa. Aí eles começam a criar essas alegorias para poder ensinar as pessoas. Orígenes, ele interpretando, alegorizando a parábola do bom samaritano, ele diz assim, olha só que coisa linda. Orígenes entendeu que o homem atacado significava Adão, no sentido da humanidade. Então ele vinha de Jerusalém. Jerusalém, os céus. A cidade de Jericó, o mundo. Então ele saía de Jerusalém e descia para Jericó. Então Jerusalém simbolizava o céu e Jericó o mundo. Os ladrões representavam o diabo e seus anjos. O sacerdote representava a lei, o levita representava os profetas, o samaritano, o próprio Jesus. O animal, o corpo de Cristo que suportou o Adão caído. Lembrando, colocou o homem, né, o que estava, o moribundo, no animalzinho ali para levar na hospedaria. A estalagem seria a igreja. As duas moedas representavam o pai e o filho. E a promessa feita pelo samaritano de voltar indicava também a volta de Cristo. Tem outros. Se você pegar de Santo Agostinho, é igual. Ele é influenciado aqui por Orígenes. Lá na frente, ele faz também uma analogia maior, mais detalhada desse texto. Enquanto que a gente vê que Jesus estava dizendo, quem é o meu próximo? O meu próximo é qualquer um que precisar da minha mão estendida. Jesus não está falando de igreja, Jesus não está falando de Satanás, não. Ele está falando quem é o meu próximo. Esse é o cerne da mensagem. Mas é tão simples. Não, tem que ter mais alguma coisa aí. Aí começam a ter as alegorias. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem que tomar o cuidado. Às vezes, eu já vi mensagens, né? As 5 pedras de Davi. Então, cada pedra vai ser uma coisa, a pedra vai ser a perseverança. Está no texto. O problema é que, eu já vi sermão, era as 5 pedras, depois eram as 10 pedras, as 15 pedras, aí começa a acrescentar uma coisa que não está no texto. A gente pode trabalhar um símbolo, desde que esteja no texto, por uma maneira de retórica, de explicar. Agora, começar a forçar, colocar coisa que não está. Um exemplo, eu lembro que a gente brincava no seminário, o rapaz, é história, né? Era dia dos pais, então ele tinha que preparar um sermão de dia dos pais. E ele ficou lá, mas como que eu vou preparar um sermão de dia dos pais? E ele pegou o texto, dia dos pais não, perdão, era dia das mães. Então preparar uma mensagem ali para o dia das mães e tudo. Então ele pegou o texto do filho pródigo. O filho pródigo tem o pai, tem os 2 filhos e tudo mais. Aí você fala, onde está a mãe, né? Aí ele fala, se o pai ficou triste quando o filho foi embora, imagine a mãe. Se o pai ficou alegre quando o filho voltou, imagina a mãe. Gente, isso é forçar, isso é alegoria. Não está no texto, eu não posso pregar aquilo que está no texto. Ainda que ele tinha uma mãe. A mãe ficou triste? Também, mas não é o fato, não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Está falando daquele que estava perdido e voltou. A ênfase não é ali na mãe. E as pessoas começam a alegorizar. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá bom? Bilu está indo até agora. Imagine a mãe, né? Eu lembro esse foi verídico, né? E o rapaz empolgado pregando, e Jesus foi para o matadouro, como ovelha, e não deu um pio. Mas ovelha não dá pio, ovelha bala, e não sei o quê. Então, a classe caiu nesse dia, né? E ele ficou lá, a ovelha que dava um pio.
A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas falas e tudo mais, tá bom? Então, essa é a escola de Alexandria. Então, tem muito alegórico. Tinha o literal, mas tinha que ter algo por detrás de tudo isso aí. Mas a escola de Antioquia, não. Já corrigindo isso, né, desse grupo, dessa escola alegórica, vem aqui a escola, né, de João Crisóstomo, e eles já são mais literal. O lema da escola de Antioquia era teoria, que vem do grego ver, né, de entender, de compreender. Eles afirmavam que o sentido espiritual não podia de forma alguma ser separado do sentido literal, como acontecia na escola de Alexandria. Os exegetas da escola de Antioquia eram unidos e determinados em sua preocupação em preservar a integridade da história e do sentido natural da passagem. Está vendo? Como há um absurdo, eles já começam a ponderar em tudo isso aí. Só que aí vai para um outro lado, também só ter o cuidado do literal. Mas eles também estavam igualmente preocupados com o excesso de literalidade, bem como o excesso de alegoria, ou aquilo que chamavam de judaísmo, né? A alegoria. Os dois extremos eram igualmente perigosos. Somente a teoria podia oferecer o caminho intermediário, afastado dos perigos de ambos os lados. Aqui começa a ter já mais coerência, e muitos teólogos começam a vivenciar isso, ainda que outros influenciados pela alegoria. E aí nós vamos na última escola aqui da igreja primitiva, que é a escola do Ocidente. Todas essas três escolas que vão influenciar toda a história de interpretação da igreja. Todas as demais épocas, né, eras, eles vão influenciar nessas três escolas aqui. Então, a escola do Ocidente, lembrando que está mais ligado ali à Itália, mas já Roma e tudo mais, ainda que não tinha, mas já despontando uma outra liderança aqui no Ocidente. A terceira escola do período dos pais da igreja era chamada de escola do Ocidente. Ela parecia ser mais eclética em seus métodos de interpretação, pois incluía alguns elementos da escola alegórica de Alexandria, mas também incorporava alguns princípios de Antioquia, buscando esse equilíbrio. E aqui nós vemos Santo Agostinho, né, um grande teólogo, e ele começa a trabalhar, mas usa também muita alegoria para quê? Para dar validade os sacramentos da igreja, a tradição da igreja, de dar validade a algumas práticas dentro da igreja. Ele já começa a dar validade à tradição, não só às escrituras, mas também à tradição, como fonte de verdade para estabelecer teologias dentro da igreja. Sua característica mais marcante, né, da escola do Ocidente, entretanto, era colocar em primeiro plano um elemento que até então não tinha sido uma questão importante: a autoridade da tradição na interpretação da Bíblia. Aqui começa a ter esse desvio, né? A tradição vai ter o mesmo valor, ou às vezes superior às Escrituras. Um exemplo, não tem como que nós vamos... Maria pôde ter Jesus. Então, para Maria ser escolhida como a mãe de Jesus, então, ela não podia ter pecado. Se Jesus nasceu sem pecado, então ele não devia ter pecado. Então, por isso, a Imaculada Concepção. A Imaculada Concepção não é o nascimento de Jesus, mas ela nasceu também sem pecado, para que ela pudesse ter Jesus. Então, mas onde está isso? Não, a tradição diz. Alguns escritores, está num relato lá de um escritor tal, então começa a ter validade. Um outro exemplo, Maria, ela não tem túmulo de Maria. A tradição diz que ela foi levada aos céus. Mas onde está isso? Não está na Bíblia. Então, mas a tradição diz, então está valendo. E aí se começa a inserir essa tradição ser maior do que as Escrituras, e isso vai implicar também lá na frente, e a gente vai ver na Reforma Protestante. Os principais representantes dessa escola são Hilário, Ambrósio, especialmente Jerônimo e Agostinho. Jerônimo era famoso por traduzir a Bíblia, aquilo que eu falei no começo, traduziu, uma boa coisa, mas, no entanto, teve falhas. Teve boa intenção, não foi de todo mal. E ele sabe, quem traduziu a Bíblia, conhecido como Vulgata. Ele sabia grego e hebraico,
enquanto o conhecimento de Agostinho das línguas originais era deficiente, mas Agostinho especializou-se mais em sistematizar as verdades da Bíblia do que em sua exegese. Então ele não se aprofundava tanto, era muito filósofo. Você pegar os livros de Agostinho é lindo, a Confissão de Agostinho, você tem que ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes para entender também, né? Mas é muito bonito os argumentos que ele usa ali. Então, saindo da igreja primitiva, a gente vai para a Idade Média, que é bem obscuro e tudo mais. Opa, olha, eu não tinha colocado lá, gente, perdão. Está aí, tá? Depois vocês pegam o PowerPoint. A Idade Média não foi a época mais brilhante da igreja e nem da hermenêutica bíblica. Aliás, muitos membros do clero, sem falar dos leigos, eram ignorantes, até mesmo sobre o que a Bíblia dizia, não liam os escritos. Se você assistiu o filme O Nome da Rosa, filme antigo, o livro até de Humberto Eco, ele está tratando isso, né? As pessoas ignorantes quanto às verdades das Escrituras, e havia outros livros que tinham que se esconder, porque se descobrir esses livros aí, esses papiros, pode acabar com a igreja. E está lá o monge tentando descobrir o que estava escondendo a igreja. Um filme antigo muito bom sobre essa fase dos manuscritos e a igreja ocultar a leitura das Escrituras para as pessoas. Deixar que o povo leia, né? O que ganhou importância, entretanto, foi o princípio de que a interpretação da Bíblia precisava adaptar-se às tradições. Está vendo? Não é mais. Agora, a Bíblia tem que se adaptar à tradição. Então, mas como que a gente encaixa essa tradição de uma adoração a uma imagem? A gente usa esse texto, esse outro texto. Então, como que a gente pode ter a transubstanciação dentro? A gente faz assim, faz assado. A gente começa a adaptar para dar validade nas Escrituras. Um dos mais instruídos intérpretes daquela época, Hugo de São Vítor, declarou: aprenda primeiro em que deve acreditar, e então vá até a Bíblia e encontre lá preceito. Então, busque as coisas aqui primeiro, compreenda aqui como que funciona a igreja, depois você vai achar alguma coisa lá na Bíblia para dar validade àquilo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente tem a ideia de pregar, mas que texto cabe aqui? Não pode ser isso. Eu tenho uma ideia legal, mas tem que achar um texto para pregar a minha ideia. Então não é o texto, é a sua ideia. Você acha só um pretexto para poder pregar. Não, é a Escritura que tem que dar a instrução para mim. É a Escritura que tem que dar a orientação à igreja. Vamos caminhar, senão a gente sai. Uma das figuras mais importantes, Tomás de Aquino, ele defendeu o sentido literal com base para todos os outros sentidos das Escrituras. Argumentou, porém, que o intérprete deve perceber que a Bíblia tem ainda um sentido simbólico e até espiritual também, pois as coisas celestes não podem ser expressadas em termos terrenos, sem se fazer o uso de alguma forma de simbolismo. Então, a literalidade com devoção e tudo mais. Ele influencia muito também muitos teólogos para o bem, para estudar de maneira correta as Escrituras. Já que ora no tempo da Reforma, lembrando, depois de Tomás de Aquino, tem um outro teólogo, que nessa mesma ideia de Tomás de Aquino, e ele que coloca capítulos na Bíblia, ele tem grande influência também na Reforma Protestante, na maneira de interpretar. Então, a Reforma Protestante, e a gente já sabe aí, né, conhece bem, ainda que desde o início do cristianismo tenha sido feito alguns esforços para que a Bíblia fosse interpretada a partir de princípios gramaticais, históricos e teológicos. Essa é a maneira que nós temos de interpretar, tá bom? Guarde sempre isso, essa gramático, histórico, teológico, é assim. A gente vai ver o texto, o contexto, é literal, o que diz na época, o que estava ensinando naquele momento, o que nos ensina hoje, quais são os princípios, o que esse texto, essa palavra quer dizer para nos instruir dentro desse contexto. E assim os teólogos da Reforma Protestante usufruíram disso. A principal tentativa ocorreu no século XVI, na época dos reformadores, opondo-se à interpretação dos eruditos patrísticos e medievais. Os reformadores enfatizaram a necessidade de interpretar a Bíblia em seu sentido literal, destacando esse significado como única fonte de autoridade em matéria de religião cristã, já excluindo toda a tradição. Certo? Então, nessa concepção de teologia e de interpretação, já exclui
a tradição como igual à Bíblia. E nós vemos aqui Lutero e Calvino, a ênfase no sentido literal da aplicação à vida, é literal, mas se aplica à nossa vida, tem que haver mudança no nosso coração. Valoriza as línguas originais, a Escritura deve ser interpretada histórica e gramaticalmente, a alegorização a mantém na obscuridade e só serve para o clero preservar, por meio de interpretações inadequadas, suas tradições heréticas. Ele combate ferrenhamente a alegoria. Ele zomba, ele escreve coisas assim, até grosseiras, dos teólogos que usavam alegoria. Ele não concordava com essa alegorização das Escrituras. E Calvino foi mais um exegeta, né? Escreveu comentários de vários livros, um cara à frente mesmo do seu tempo, e a gente recebe muita coisa, toda a teologia, né, reformada, muita influência aqui de Calvino. Após reforma, há dois movimentos que acontecem: o pietismo, porque há tanta literalidade na Bíblia e tanto tradicionalismo dentro da Igreja Católica, que surge esse movimento, o pietismo. O pietismo era um protesto contra o dogmatismo, os protestantes dos protestantes, né? Do dogmatismo doutrinário, é institucionalismo que exibia uma falta de fé pessoal e a ausência de prática cristã piedosa no estilo de vida do indivíduo. Então ele vem trazer a piedade, a devoção, a oração, a reverência, né? a cultuar a Deus, a buscar a Deus e a palavra do Senhor também. Esse movimento foi uma reação contrária à frieza intelectual dos protestantes e à tradição árida do catolicismo. Eles vêm bater de frente. Isso causa muitas mudanças até, né? Os puritanos, da onde vem até a igreja presbiteriana. Então, um movimento excelente que aconteceu. Mas também aparece o racionalismo. Esse movimento sustentava que o intelecto humano sabe discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Portanto, a Bíblia está certa se corresponde à razão humana. E o que não corresponde pode ser ignorado ou rejeitado. Um dos principais motivos que levou ao surgimento do estudo histórico-crítico da Bíblia, né, que agora vai criticar, vai ter vão dissecar as Escrituras através desse método, né, para ver o que é realmente palavra de Deus, o que não é, o que é verdade, o que foi inserido depois ou não. Eles vão agora não ter mais a palavra como revelação de Deus, mas sim como um livro para eu compreender. E só vai ser bênção na minha vida nas coisas morais e éticas. Aquilo que não traz uma mudança moral e ética, a gente rejeita. O que o milagre vai ter se não muda a minha vida? Então, deixa para lá. Os discursos de Jesus, isso é importante, mas o que está por detrás desse discurso de Jesus? Por que colocou esse discurso de Jesus aqui? Então, o surgimento histórico crítico da Bíblia foi o desejo de adequação à ênfase científica dada nos meios acadêmicos no século XVIII e XIX. Detalhando um pouquinho mais isso daí, com a pressuposição de que o ser humano era o centro do universo e que tudo deveria ser julgado por sua racionalidade, as antigas interpretações baseadas na fé foram dando lugar aos métodos considerados científicos. Assim, a inspiração e infiabilidade das Escrituras foram negadas, e a Bíblia passou a ser interpretada como qualquer outro livro, retirado dela o valor sobrenatural. Os intérpretes passaram a apenas discutir questões históricas e críticas que a envolviam. Então, eles deixam que causa muita influência ali na Europa, esse movimento, entra muito dentro das igrejas, esse movimento aqui racionalista, e começa a tirar a Bíblia do centro, as orientações do centro, e a gente começa a vasculhar quais são os erros que tem nas Escrituras, desmerecer mesmo as Escrituras e só pegar aquilo que é válido para a gente viver nos dias de hoje. Uma busca também ao Jesus histórico. Então, separar o Jesus da fé e o Jesus da história, que nasceu, mas não esse místico que muitos se acrescentaram sobre ele. Desse movimento surge, já colocando para os dias de hoje, influencia muito o século XX,
O século XX abriga muitas correntes de interpretação bíblica. O liberalismo deu continuidade a uma boa parcela da abordagem racionalista e mais crítica do século XIX. Então, nós vemos aqui um liberalismo crescente e a teologia deles. Há também uma ortodoxia correta, um grupo, que adotou uma concepção tanto literal quanto devocional da Bíblia, que nós, herdeiros da Reforma. A neo-ortodoxia, para se adaptar ainda à ciência e tudo mais, diz que a Bíblia torna-se palavra de Deus nos encontros existenciais do homem. Então, a Bíblia não fala a mim, mas é eu que tenho que ver o que a Bíblia fala ao meu coração. E aquilo que é mito, aquilo que é lenda, aquilo que são invenções, isso tem que ser retirado. E o grande responsável por tudo isso, é o Bultmann. O bultmannismo adotou uma perspectiva mitológica da Bíblia. E esse Bultmann é interessante. Lembrando, ele não estava assim, hoje eu vou escrever contra a igreja. Ele tinha boas intenções, era um grande teólogo. No entanto, liberal, racionalista, e que vai levando, desmerecendo a Bíblia para dar validade àquilo que ele cria. E a gente vê aqui só um pouco sobre o Bultmann. Rudolf Bultmann ensinava que o Novo Testamento devia ser compreendido em termos existencialistas pela demitização, tirar os mitos, sabe? Isso é tirar aquilo que é mito, ou seja, pela destituição dos elementos mitológicos estranhos, tais como os milagres, entre os quais a ressurreição de Cristo, que em seu entender são inaceitáveis atualmente. Então, não teve a ressurreição de Jesus. Prova para mim que houve. Não tem prova, não se repete isso. Então, se não se repete, a ciência não pode provar, então não aconteceu. Mas por que está lá? Porque o que aconteceu foi que os apóstolos colocaram ali para dar esperança às pessoas. Mas esse não é o sentido. Então, vamos tirar a ressurreição de Cristo, para ver qual é o sentido real da mensagem. Também, Jesus não nasceu da virgem, porque também isso é impossível, então vamos tirar isso daí também. O milagre não aconteceu, só foi um mito para dizer que Jesus era o Messias, mas esse mito não, então tira o milagre. Então, tirando tudo que é sobrenatural, o que sobra? Então, esse é o Jesus, esse é o Evangelho. Essa era a ideia dele. E tem até uma brincadeira nos meios acadêmicos do credo de Bultmann, já que ele não cria no nascimento virginal e nem na ressurreição de Jesus. Então, o credo de Bultmann é: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, crê em Jesus Cristo, seu único Filho, que não nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto, sepultado, não ressuscitou ao terceiro dia e não voltará para buscar a sua igreja. Então, é só para a gente viver de maneira... A gente vai existir aqui, vai acabar e acabou. Não tem ressurreição do corpo. Teólogo, cristão, pastor, professor de seminário. E ensinava isso. E pensa que isso ficou lá? Não. No meu tempo de seminário, tinha um grupo lá que, nossa, Bultmann era um Deus. Cara, eu nunca pensei nisso, que legal. E é fascinante. Quando você vê alguns traços dessas teologias, você fala: nossa, eu nunca pensei desse lado. Como que isso? E esse milagre mesmo, a vida está aqui. Por que está aqui? Por que ele colocou isso? E leva muita gente. Então, muito cuidado. Hoje a gente tem a teologia, e de onde vem essas teologias que Deus é só amor? Desses conceitos. Que a salvação é para todos, não tem inferno. Isso é mito. Vem dessas compreensões teológicas. Então, muito cuidado em tudo isso aí. Esses mitos, completando, esses mitos representam uma realidade para as pessoas nos tempos da Bíblia, mas hoje esses elementos bíblicos não têm sentido literal. Trata-se de recursos poéticos, pré-científicos, para expressar verdades espirituais transcendentes. Jesus, por exemplo, não ressuscitou literalmente dos mortos. O que sua ressurreição simboliza foi uma nova liberdade que os discípulos experimentaram. Tem o filme, A Última Tentação de Cristo,
é baseado na teologia de Bultmann. Está o apóstolo Paulo pregando sobre a ressurreição de Jesus, e falando que Jesus morreu, e Jesus aparece, né? Fala, mas o que você está fazendo aí, cara? Eu sou Jesus, eu sou esse cara aí, eu não fiquei lá na cruz, não era eu, era outro. E Paulo rechaça, vai para lá, não atrapalhe minha pregação, não sei o quê. E Jesus falando, gente, eu estou casado com Maria Madalena aqui, nós temos esses filhos aqui, fruto dessa teologia. E que vira e mexe, vem no Portas dos Fundos, fruto de tudo isso aqui, de desmerecer a revelação, palavra de Deus, para dar validade que Deus é só amor. Ele é esse Deus bonzinho, sempre bonzinho, você faz o que quer, como uma lâmpada, eu preciso de um desejo, eu preciso disso agora. A Bíblia como um todo, querido, e a gente tem que ver se Deus é um Deus de amor, mas também é fogo devorador, não se zomba de Deus, isso está nas Escrituras. Então, muito cuidado na hora de interpretar e ouvir teólogos, e compreenda o que ele está falando. E às vezes são coisas sutis, às vezes nós como pastores, às vezes estudamos, a gente sabe, esse cara lê tal coisa, esse cara é discípulo de tal teólogo, segue tal pastor. Muito cuidado com isso. Terminando. Ainda cá, a gente poderia falar muitas coisas aqui, então a gente só deu um exemplo, tá bom? Ainda cabe uma palavra ao final desse esboço histórico. O assunto para fins didáticos foi explanado período por período, mas isso não significa que em cada um deles só se utiliza uma forma de interpretação. Não, há várias outras, muitas outras. A gente só pegou algumas principais aí. Assim como na atualidade, também no decorrer da história, muitos métodos têm sido utilizados por pessoas diferentes, mas em períodos comuns. Os métodos ou tendências relacionados acima, como determinados períodos, são os que se destacam, ou se destacam, mas sempre estiveram longe de conseguir a unidade. Né? Nunca teve um consenso, até hoje. Há várias linhas hermenêuticas, e cada um puxando para o seu lado. Nós seguimos essa gramática histórico-teológico, nós vemos mais coerente ler a Bíblia como o que foi dito naquele tempo, o que a palavra está dizendo, mesmo a semântica da palavra ali, o que se aplica a nós, o que aplicou naquela época, como que se aplica a nós. É isso que nós vamos estudar, interpretar as Escrituras de maneira correta, de maneira realmente que a gente possa extrair as verdades das Escrituras e não colocar coisas na Escritura, não alegorizar, né? Porque a alegoria eu posso colocar qualquer coisa aqui, posso pegar qualquer texto e de maneira alegórica eu colocar. Então, vai estar disponível esse slide para vocês e busque compreender pega lá os teólogos dessas épocas, tem coisa, você quer saber mais sobre as alegorias da igreja primitiva, tem lá muitas outras, que você lê hoje, você ri, né? Mas naquela época era muito sério, para aquilo ali era muito sério. Amém? Alguma pergunta? Só para quem está aqui, né? Em casa, quem está em casa não dá para a gente entender. Não vai dar para eu ler, né, a sua pergunta. Mas pode mandar, se tem dúvida, fala com o pastor Leandro que ele responde para você direitinho. Vamos orar, vamos colocar em pé?